Vocês sabem que nós estamos em campanha para conseguir atingir a marca de 45 mil inscritos até o final do mês de novembro. É claro, uma meta arrojada, um objetivo complicado, mas nós iremos conseguir juntos, porque a força de vocês, ela supera qualquer barreira e vocês sabem disso. Então deixe seu like, que já vai ser um apoio grande para o canal. Você nem imagina o quanto me ajuda deixando o seu like. E eu recebi uma mensagem encaminhada no meu WhatsApp falando que a vereadora eleita por Belo Horizonte pelo PDT, Duda Salabert, se você não sabe quem é Duda Salabert, ela é aquela vereadora transexual que foi eleita por Belo Horizonte, pelo PDT. E ela deixou escapar, mais ou menos em uma entrevista, que o Calil já estaria tudo certo para ser o vice do Ciro Gomes em 2022. O Calil, se você não sabe, ele é do PSD, e foi o prefeito eleito agora, reeleito em Belo Horizonte, no primeiro turno com uma vantagem assim gigantesca. E o PDT compôs chapa com o Calil, apoiou a candidatura do Calil. Eu tentei me informar qual foi essa entrevista da Duda Salabert para eu poder verificar, para eu poder ver ela falando. Eu não consegui encontrar essa entrevista e a pessoa que me compartilhou a mensagem disse que também não sabia de onde tinha vindo. Mas não interessa. Por que não interessa? Porque toda vez que nós especulamos ou falamos de nomes para o vice do Ciro Gomes em 2022, muitos de vocês acabam vindo aqui falando do Calil. Ah, o Calil seria uma boa, o vice ideal para o Ciro seria o Calil. Vocês sempre falam muito sobre isso e eu nunca discuti em vídeo a possibilidade do Calil ser o vice-presidente do Ciro Gomes em 2022. Na minha opinião, o candidato ideal seria, em primeiro lugar, Rodrigo Maia ou depois o Mandetta, sendo uma dobradinha PDT e Democratas. Porque eu vejo essa aliança com Democratas muito boa para o Ciro Gomes. Primeiro porque consolida como sendo um candidato de centro, um pouco mais moderado, com os possíveis extremos que poderão acontecer em 2022. Uma disputa de Lula ou do PT contra Bolsonaro novamente, que é o que basicamente vai acontecer. Nós já sabemos que o Bolsonaro é um pré-candidato. E uma aliança com democratas poderia acalmar um pouco o mercado que em 2018 não gostava muito da candidatura do Ciro Gomes. Então esse banho de mercado, podemos dizer assim, viria com o Democratas, uma candidatura de vice do Maia ou até mesmo do Mandetta. E essa semana o Ciro Gomes se encontrou com o Rodrigo Maia, não sei se eles discutiram isso, talvez sim, talvez não, não sabemos. Mas vamos falar do Calil. O Calil, ele é do PSD. O PSD é um partido do Gilberto Kassab. E eu vi recentemente uma entrevista do Kassab essa semana para a Folha de São Paulo, que foi uma entrevista interessante, mas eu vi, passou batido, e depois que eu recebi essa mensagem sobre a Duda Salabert falando da possível chapa Ciro e Calil, eu resgatei essa entrevista, li novamente e vi alguns pontos interessantes, porque pode parecer estranho para você, num primeiro momento, essa possível aliança do PDT com o PSD, do Ciro Gomes com o Kassab, mas ela não é estranha e eu vou explicar todos os detalhes, começando lá atrás, quando o PSD foi criado. O PSD foi criado em 2011 e 2012. E um dos grandes defensores da criação do PSD foi justamente o Ciro Gomes e o irmão dele, o Cid Gomes. Os Ferreira Gomes tiveram um processo preponderante para que o PSD pudesse ter o apoio de Fortaleza, não, do Ceará como um todo, para ser um partido que saísse do papel. E de fato saiu. Naquela época houve até uma possível especulação de uma filiação dos Ferreira Gomes ao PSD, o que acabou não acontecendo. Mas também eles nunca mantiveram um relacionamento distante, sempre tiveram proximidade, tanto que agora em 2020 o PDT apoiou a candidatura do Calil, uma candidatura que teve muito sucesso, mas também teve gente de todo lado na candidatura do Calil. Quando o PSD surgiu, o Kassab nunca posicionou o partido. Sempre falava que era um partido que não era de direita, que não era de esquerda, não era de centro, era um partido para frente. E todos os governos que passaram, o PSD estava lá. É um partido fisiológico, sempre está no governo. Foi ministro das cidades no governo Dilma, depois ministro de tecnologia no governo Temer e agora tem o ministério, isso tudo Kassab, né? E agora o PSD está no Ministério das Comunicações com o Fábio Faria, que é o genro do Silvio Santos. O Kassab diz que os deputados, que o PSD não tem um apoio ao Bolsonaro.
O que ele tem é o alinhamento de alguns deputados, porque os deputados podem votar da forma como quiser. E o Ministério das Comunicações foi um pedido pessoal do Bolsonaro ao Fábio Faria, não tem nada a ver com o partido. O Gilberto Kassab, ele é um politicão tradicional, inteligente, gosta de chamar os outros de vagabundo, ficou muito famoso aquele episódio em São Paulo. Mas ele é muito esperto, ele é muito astuto nas respostas. E você percebe que ele fica caçabando, né? O que é caçabando? Ele fica sabonetando. Um pouco antes dessas eleições, começou aí um burburinho de uma possível candidatura do Otto Alencar, que é senador pela Bahia do PSD em 2022. E a possibilidade do vice do Otto Alencar seria o Ciro Gomes. O Cid Gomes, em tom de ironia, disse que o Kassab estava bastante arrogante ao cogitar essa possibilidade do Ciro Gomes ser vice-presidente de alguém, candidato a vice-presidente de alguém. Eu acho também algo descabido, porque o Ciro Gomes tem feito uma preparação desde 2018 para ser o cabeça de chapa. Seria um grande desperdício perder um candidato forte que o próprio Democratas, que é um partido forte, enxerga como sendo um dos candidatos possíveis de enfrentar a polarização ou dicotomia PT e Bolsonaro em 22. Mas perceba que essa questão chapa, PDT, PSD, Ciro Gomes com um candidato do PSD na presidência ou não é algo novo, é algo que já vem acontecendo há algum tempo. E nessa semana, a entrevista do Kassab foi muito interessante, porque ele começou a colocar esses pingos nos is com relação ao apoio ao governo Bolsonaro. Já falou que Bolsonaro não ficou tão fraco nas eleições, não foi uma derrota, mas foi, sabe, caçabadas. E disse também que não sei se vai ser o apoio, se vai apoiar ou não vai apoiar o Bolsonaro em 2022, porque o partido não apoia, pode ter candidatura própria, pode não ter, então está um jogo aberto. Mas os candidatos que o Kassab colocou na mesa para serem candidatos à presidência da República não são nomes tão fortes assim. É o Anastasia, o Otto Alencar e tem mais um que não é lá grande coisa, não conseguiria fazer frente contra um candidato mais forte como o próprio Ciro Gomes. Nós temos que lembrar que Geraldo Alckmin, que foi o candidato apoiado pelo PSD em 2018, foi pífio. Tinha um tempo de televisão gigantesco e não conseguiu decolar. Foi uma campanha assim vergonhosa. Mas enfim, o Kassab fala de uma candidatura própria, mas se não der certo, a gente vai começar a definir depois do carnaval se vai ser candidatura própria, se não vai. Tem o Lula, tem o Moro, tem o Huck, tem o Dória, tem muita gente. Então há essa possibilidade. A Duda Salabert falou que já está tudo certo. Nós não sabemos, política tudo pode mudar. Eu vejo como uma chapa boa, porque o Calil aparentemente, tem que ver como que ele vai ser nesses próximos 2 anos, mas o Calil aparentemente ele é bem aceito em Belo Horizonte. Belo Horizonte como capital tem um poder de influenciar as outras cidades do estado. Belo Horizonte, ou melhor dizendo, Minas Gerais, é um colégio eleitoral muito forte, tem muitos votos e é um local quase que decisivo. Seria importante para o Ciro Gomes ter o Calil ao seu lado. Ao meu ponto de vista, como puxador de votos, o Calil ele é mais forte do que o Rodrigo Maia. Eu acho que estruturalmente, institucionalmente, o Rodrigo Maia seria um candidato mais adequado a vice por conta de todo o apoio do Democratas. E aí você pode dizer, mas o PSD perdeu e o Democratas também apoiando Geraldo Alckmin em 2018. Não houve nenhuma diferença na eleição do Geraldo Alckmin, na campanha do Geraldo Alckmin, no apoio do PSD e do Democratas. E você está certo, só que você tem que analisar que são duas situações completamente diferentes. O Geraldo Alckmin queria tempo de televisão. O Ciro Gomes ele não quer tempo de televisão. O que ele precisa é de apoio institucional. O tempo de televisão vem depois. E com o PSD ele teria esse apoio institucional. Porque o PSD hoje é um dos principais partidos da Câmara dos Deputados. E também é um dos grandes partidos do Senado. Não podemos esquecer. E essa eleição, em termos de prefeituras, o PSD foi muito bem. Aumentou a quantidade de prefeituras. E hoje também tem uma quantidade considerável de governadores. Não é um partido pequeno, é um partido grande do país, é um partido que tem uma capilaridade regional, tem estrutura, tem penetração em prefeituras, tem penetração em governo do estado, tem penetração com deputados, tem penetração com senadores. Então é um partido que traria uma estrutura partidária para a campanha do Ciro Gomes muito forte. E tem o Calil, que nós não podemos desconsiderar a influência do Calil em Belo Horizonte. Então, se a Duda Salabert estiver de fato correta e o PSD apoiar o Ciro Gomes
com o Calil de chapa, seria uma chapa forte. Porque não seria um Haddad e Manuela. Haddad era um bom nome, Manuela é uma pessoa conhecida, uma pessoa forte, já era deputada, mas vereadora também de Porto Alegre, mas não se compara com uma chapa Calil e Ciro Gomes. Não se compara. Porque o Calil, o prefeito de Belo Horizonte, uma cidade grande no eixo do Sudeste, uma das cidades mais importantes do país, uma das capitais mais importantes do país, então seria um aditivo muito bom para o Ciro Gomes. É uma chapa interessante, mas eu quero ouvir a sua opinião a respeito dessa chapa. Como eu falei, eu não sei se a informação sobre a Duda Salabert é verdadeira, porque eu não consegui checar a fonte. Mas como vocês já falaram tanto sobre essa chapa Ciro e Calil, eu achei que seria interessante trazer essa abordagem para vocês, essa análise. E se de fato a Duda Salabert falou sobre isso, confirme aqui para mim nos comentários e me siga no Twitter, @profileoficial.